Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva nesse canal, compartilhe a mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça a palavra do começo ao fim. Deus vai falar com você. É importante você ouvir a mensagem de Deus, é importante você meditar na palavra. Leia a Bíblia diariamente. Isso vai trazer, meus amados, grande revelação para você. Amém? A palavra de Deus para a sua vida hoje, ela está em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, onde a Bíblia está nos dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, meus amados, Ele está falando comigo, Ele está falando com você, para nós ouvirmos aquilo que o Espírito está dizendo para mim, aquilo que o Espírito está dizendo para você. Quando Ele está se referindo ali às igrejas, Deus falou às 7 igrejas, mas eu e você, nós também somos a igreja do Senhor. A Bíblia diz ali em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo e que Deus habita em nós. Nós somos a igreja do Senhor. Quando verdadeiramente você reconhece que você é falho, pecador e você precisa de um Salvador, você precisa de Deus, você recebe Jesus na sua vida como o único Senhor, Ele perdoa você e Ele torna você filho, Ele dá o Espírito Santo para habitar dentro de você. E Ele está dizendo, meus amados, que nós devemos ouvir aquilo que o Espírito está falando às igrejas. Nós devemos dar ouvido à voz do Senhor, nós devemos ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus ela vai nos dizer, se nós ouvirmos hoje a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o nosso coração. A gente endurece o nosso coração, meus amados, quando Deus fala e a gente não dá ouvido à palavra dele. Quando mais você dá ouvido à palavra de Deus, meus amados, maior torna a sua comunhão, melhor torna o seu relacionamento com Deus e mais aumenta a sua intimidade com Deus. No momento ali que Samuel, ainda jovem, ouviu a voz de Deus, por 3 vezes o Senhor chamou ele começou a falar com o Senhor. Depois da 3ª vez, ali que ele começou a falar com o Senhor, ele foi crescendo na graça, no favor, no conhecimento. Deus foi fazendo coisas extraordinárias na vida de Samuel, porque, meus amados, ele passou a ouvir a voz do Senhor. Por isso, Deus está dizendo que nós devemos dar ouvido à voz dele. Se você der ouvido à voz de Deus, se você der ouvido à palavra dele, não tem como dar errado para você. Você vai prosperar em tudo. A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 105, que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando você medita na palavra e você ouve a palavra, o seu caminho é iluminado, o seu caminho é clareado pela verdade da palavra e você passa a tomar as melhores decisões, porque você não confia em si mesmo, mas você vai confiar na palavra de Deus, porque em Hebreus 4:12 a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada que espada de dois gumes, ela alcança o mais profundo do coração. Por isso, Deus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você começa a meditar na palavra, meus amados, você começa a ouvir. E ouvir, meus amados, é pegar a palavra e começar a colocar ela em prática. Dar ouvido é receber a revelação que Deus está trazendo ao seu coração e andar sobre essa revelação, andar sobre essa palavra. No momento ali, meus amados, que
Jesus Cristo liberou uma palavra sobre a vida de Pedro. Deus diz para ele entrar no mar e lançar a rede. Pedro respondeu para Jesus: sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Ele lançou a rede e a rede, meus amados, voltou cheia de peixe, porque ele agiu sobre a palavra de Deus. Ouvir é receber a palavra e agir sobre a palavra. Que se você somente ouvir, meus amados, não vai trazer resultado algum para você, mas você tem que ouvir e agir sobre ela. Quando o texto está dizendo, meus amados, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O ouvir aqui é receber a revelação, receber a palavra e agir sobre a palavra. Tudo que você tem aprendido do Senhor, meus amados, coloque em prática. Faça como Pedro. Lance a rede sobre a palavra de Jesus, meus amados, e ela vai vir cheia de peixe. Não tem jeito, meus amados, de você andar sobre a palavra de Jesus e dar errado para você. Vai dar certo se você aprender a dar ouvido. Se você der ouvido à voz do Senhor, Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer na sua casa, Ele vai fazer na sua família. Atos 16:31 diz: crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Então, dê ouvido, haja, meus amados, sobre a palavra. Pesquise, meus amados, sobre a palavra, medite na palavra e você vai ser bem-sucedido. Você vai prosperar em tudo. Você vai ser uma pessoa abençoada, se você der ouvido àquilo que o Espírito está falando para você. Cada vez que você pega a palavra de Deus para ler, o Espírito está falando com você, porque a palavra dele é viva. Toda vez que você pegar a Bíblia na mão, peça ao Espírito que revele ao seu coração a palavra viva, a palavra com poder. Peça a ele e ele vai trazer a palavra viva dentro de você. E continuando, ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Quem é esse que vai vencer, meus amados? Aquele que manter firme a fé, aquele que não desistir. Em 1 João 5,4 vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Esse é o vencedor, aquele que guarda a fé. Em Mateus 24:13 vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele que for até o fim sem desanimar, aquele que não duvidar, aquele que acreditar na palavra e permanecer na palavra, aquele que ouvir e agir sobre a palavra vai ser o vencedor. E ele está dizendo que vai dar o direito. É Deus, meus amados, que dá o direito. É Deus que torna legal a minha e a sua entrada no reino dele. Nós podemos, meus amados, receber a vida eterna somente através de Deus. Ele enviou Jesus. Ele diz, meus amados, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna nós temos através de Cristo. Jesus Cristo torna legal a minha entrada no céu. Jesus Cristo torna a sua entrada legal no céu, quando nós recebemos a justiça que provém dele. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. E a Bíblia também nos diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Esse texto está se referindo a Jesus Cristo. E quando nós recebemos Jesus, meus amados, nós recebemos a justiça que vem de Deus, porque Jesus Cristo, ele é a minha justiça, ele é a sua justiça. Você pode estar lendo também ali em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, onde a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo é a nossa justiça. Através de Cristo, meus amados, nós temos o direito. Ele torna legal a nossa entrada, porque ele pagou pelos nossos pecados. Ele nos tornou filho, ele nos tornou herdeiro. E através de Cristo nós recebemos essa herança. Por isso, dê a voz, meus amados, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Dê ouvido à voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Ele vai direcionar você. Ele vai, meus amados, levar você a vencer
qualquer batalha. Ele vai levar você, meus amados, a trazer uma rede cheia de peixe, se você der ouvido à voz dele, se você aprender a ouvir a voz dele, se você meditar na palavra dele diariamente, você vai estar ouvindo. Se você começar a colocar em prática aquilo que o Espírito está ensinando você, meus amados, vai viver e vai receber o melhor de Deus. Ele vai dar para você o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele vai tornar legal, porque em Cristo Jesus, meus amados, a nossa entrada no reino de Deus é legal, porque a única maneira que nós encontramos perdão diante de Deus é através de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 4, no versículo 10, melhor dizendo, Atos, no capítulo 4, do 10 ao 12, que só há um Salvador. Você pode estar lendo na sua casa em Atos. Só há um Salvador, Jesus Cristo. Nós recebemos a nossa salvação por meio e através de Jesus. Por isso, meus amados, ouça aquilo que o Espírito está dizendo para você. Coloque em prática, receba o conhecimento dele e haja sobre o conhecimento. Isso vai levar você a ser um vencedor. E através, meus amados, da vitória de Jesus, você vai poder comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você vai viver eternamente com Ele se você der ouvido e colocar em prática a palavra de Deus. Amém. Quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouvirem e receber essa palavra, que eles sejam iluminados, renovados, que eles sejam firmados em Ti, que todos nós, Senhor, venhamos dar ouvido à Sua voz, que nós venhamos, ó Pai querido Senhor, colocar a palavra em nosso coração e colocar ela em prática. O Teu Espírito venha nos conduzir, venha nos dar direção, venha nos ensinar a não ser somente ouvintes, mas praticantes, porque aquele que ouve e pratica a Sua palavra, o Senhor diz ali em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, que esse edifica a casa sobre a rocha. Então nós edificamos a nossa casa sobre a rocha e essa rocha é Jesus. Amém.